Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Que Deus abençoe vocês a cada dia. Irmãos, estamos aqui reunidos para a nossa EBD online, a nossa escola bíblica pela internet, com o tema de hoje, a mordomia cristã, baseado no estudo 47 e baseado também em Mateus capítulo 25, versos 14 a 30, quando tem a parábola do talento. Eu gostaria de ler juntamente, que os irmãos pudessem me acompanhar em sua casa. Pois será como um homem que, aumentando-se do país, chamou-se seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou as contas. Então, o que recebera 5 talentos, se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo-lhe: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão os 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre e participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, como eles ganhei outros 2. Disse-me ao seu senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre e participa da alegria do teu senhor. Chegando, porém, o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantastes e ajunta onde não espalhastes. E com medo escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: Servo mau e negligente, sabia que colho onde não planto e ajunto onde não espalho? Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai o talento e dai ao que tem 10. Pois qualquer que tiver será dado, e terá abundância. Ao que não tiver, até o que lhe tem te será tirado. Lançai para fora servo inútil, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, Mateus ele nos escreve essa palavra aqui, descrevendo aquilo que Jesus estava contando. Jesus estava contando aqui o que nós chamamos de parábola. Está lá também em Lucas capítulo 19, a partir do verso 11. Parábola ela é uma história que é possível de acontecer. Então Jesus ele estava contando uma parábola de algo que poderia acontecer. O seu senhor sairia da onde ele estava e ele confiaria talento, confiaria dinheiro para algum dos seus servos, para 3 servos aqui. Um ele escolhe 5, outro 2, outro 1. Irmãos, aqui nós vemos de uma maneira muito clara que o Senhor ele coloca talentos diferentes na mão de pessoas diferentes. E pessoas diferentes fazem talentos prosperar e outros não. Nós vemos aqui uma má administração da parte de um e uma boa administração da parte de outros. A nossa lição traz como tema de hoje mordomia cristã. E o que é mordomia cristã? O que seria mordomia? Bom, mordomia vem de mordomo. Quando a gente vê mordomo, a gente sempre vê aquela figura daquele homem com aquela roupa preta e branca, servindo sempre as pessoas, quando na verdade é o seguinte: o mordomo, ele era um administrador da mansão, das tarefas que tinha que acontecer na mansão, né? O mordomo, ele tomava conta de todos os outros empregados. O mordomo, ele era o administrador, ele era o gerente da mansão. Os grandes lords, os grandes reis, as pessoas ricas de antigamente, ou até alguns de hoje também, ele sempre confia a administração da casa, da mansão, para o mordomo. Na sua casa você não tem que tomar conta assim: tal dia vence a conta de luz, tal dia vence a conta de água, tem que fazer feira, tem que consertar a lâmpada, consertar o vaso sanitário, isso e aquilo outro. Pois bem, homens que são muito ocupados, grandes empresários, homens bilionários, quando eles têm uma casa muito grande para administrar de tudo isso, o que eles colocam? Eles colocam um gerente para tomar conta dessa casa, e aí esse gerente, que é o mordomo, ele toma conta do imóvel, da casa onde o seu senhor, onde o seu patrão mora, e ali quando o seu patrão chega está tudo organizado,
Está tudo, como diz lá na Bahia, tudo nos trinques, tudo certinho. Por quê? Porque o mordomo administrou toda a situação que ocorreu no decorrer do dia. Ele separou a pessoa que ia lavar o banheiro, que ia limpar a sala, que ia fazer a comida, que ia sair com o cachorro, que ia limpar a piscina, que ia fazer todas as tarefas. E aí ele ia cuidar de toda essa administração. Bom, quando Jesus ele escreve essa palavra aqui, ele fala essa palavra, Mateus escreve ela, o que ele estava dizendo para nós? Ele estava dizendo para nós o seguinte, que Deus, que é o nosso patrão, nosso Senhor, ele é dono de tudo. Deus ele é dono de todas as coisas. Ele é dono dos seus bens, ele é dono do planeta Terra, ele é dono de tudo que existe no planeta, ele é dono de tudo, tudo pertence a ele. A Bíblia fala porque para ele e por ele são todas as coisas, tudo é para ele. Isso significa o seguinte, que aquilo que está em nossas mãos, seu carro, sua moto, sua bicicleta, sua casa, seu salário, sua renda, sua vida, seu tempo, você tem que orientar e administrar ela para Deus. E aí ele te coloca como mordomo de tudo isso. E aí aqueles que são pais, que são chefes de famílias, eles administram as suas famílias para que elas possam, e seus bens, servir a Deus e glorificar a Deus através de tudo isso. Então, mordomia cristã é isso. Mordomia cristã é simplesmente a forma correta de administrar os bens que Deus nos deu. Tanto os bens materiais, como os bens, digamos assim, do nosso corpo, como por exemplo, o nosso talento para cantar, para tocar algum instrumento, para fazer algum tipo de arte, para fazer algum tipo de atividade, né? E nós somos simples mordomos. E quem é o dono de tudo é Deus. Mas o mais interessante é que mesmo quando nós não administramos bem, mas a obra de Deus precisa continuar, Deus, ele não é que ele tem um plano B, mas Deus coordena tudo para que a obra dele aconteça, para que a vontade dele no final seja exercida. Quando o Senhor ele tem a sua vontade prevalecida, pode acontecer o que for. Mesmo com a falha do mordomo, com a falha dos servos, a vontade do Senhor ela é imperada. Assim é com Deus. Apesar de muitas vezes nós não administrarmos bem os nossos bens, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, Deus ele toma conta de tudo e ele faz com que tudo aconteça para a honra e a glória dele. A nossa lição, ela nos traz o primeiro tópico, o seguinte: o princípio da propriedade de Deus sobre todas as coisas. Salmo 24, primeiro capítulo, diz o seguinte: do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Bom, aqui está dizendo o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, de Deus é a terra, tudo que existe na terra, o mar, as montanhas, os animais, as plantas. Você não vai lá e compra uma propriedade? Você chegou lá e viu uma propriedade sendo vendida, você foi lá e pagou por aquela propriedade, depois você foi na prefeitura, a prefeitura emitiu para você um documento falando ali, você é o proprietário daquela parte daquele imóvel, né? daquele espaço territorial. Seja um lote, seja uma casa, seja um prédio, um apartamento, seja uma fazenda, não importa. Mas você comprou e adquiriu o direito de ser dono. E ali você faz dele o que você quiser. Você que tem uma fazenda, quiser construir um monte de prédio, você tem um prédio que quer derrubar e fazer um maior, é lógico que é dentro dos limites, né? Mas basicamente dessa maneira para que os irmãos possam entender. Deus ele é Senhor de tudo. Deus ele é Senhor de todo o planeta Terra. Até mesmo do imóvel que você comprou, Deus ele é Senhor. Então, nós entendemos que o universo, não somente o planeta Terra, mas o universo pertence a Deus. Todos os planetas, todas as estrelas, todos os astros, cometas, constelações, as nebulosas, tudo é de Deus. Deus ele é o proprietário, ele é o detentor, ele é o dono de tudo isso. E ele administra, e ele toma conta, e ele faz de tudo isso. E aquilo que ele coloca em nossas mãos,
Ele nos dá a responsabilidade de assumirmos o compromisso com Ele para administrarmos da melhor forma para glorificar a Ele. Então, quando Deus te dá um carro, quando Deus te dá uma casa, quando Deus te dá uma família, quando Deus te dá um emprego, quando Deus te dá um negócio, quando Deus te dá alguma coisa, um talento, a oportunidade de cantar, de tocar, de fazer alguma representação artística, de fazer algum tipo de poesia, de alguma coisa, Deus está te dando isso para você usar para que o nome dele seja glorificado. Deus não está fazendo isso porque você é legal, porque você é bonitinho, porque você merece mais, o fulano merece menos. Não. Deus faz para que o nome dele seja glorificado. E como o universo pertence a Deus, e a gente sabe que foi Deus que criou todas as coisas, e assim a Bíblia nos fala, né? Eu estava conversando com o Senhor hoje cedo, e aqui em Valadares tem uma rua, tem várias barras de ferro, que essas barras de ferro são uma proteção para que os carros não passem para o outro lado, né? Não sofram de um acidente, porque tem a linha do trem. E o espaço entre essas barras de ferro ele é muito apertadinho, é muito pequenininho. Mas o mais interessante é que em uma determinada altura entre uma barra de ferro e outra, uma árvore cresceu, passou por entre essas barras de ferro e continuou crescendo. E a árvore está lá, firme, forte, mesmo entre o espaço pequeno entre as barras de ferro. Dos dois lados, o caule ficou mais grosso, mas entre essa barra, o caule afinou e a árvore continuou crescendo. A árvore ficou grossa antes da barra, passou por esse espaço pequeno, num lugar mais fino, e depois voltou a crescer. E aí, você vê aquilo lá, e tem gente que ainda fala assim, não, nós somos fruto do acaso. Você tem que ter mais fé, mais convicção, mais vontade de acreditar que nós somos fruto do acaso, do que de um Deus poderoso, criador de tudo, criou tudo. E se Deus criou tudo, tudo pertence a Ele por direito. Você está no seu local, né? No seu local de trabalho, na sua casa, e aí você decide fazer alguma coisa, né? Criar algum tipo de objeto, um artesanato, uma pintura, uma receita culinária e tal, alguma coisa assim, né? E aí de repente você cria, aquilo que você cria é seu, você criou aquilo. Deus fez a mesma coisa. Deus, ele criou todo o universo. Então, por direito, aquilo que você criou, seja uma pintura artística, seja um artesanato, seja uma obra culinária, Deus criou a mesma coisa, criando o universo, e o mesmo direito que você tem sobre aquilo que você criou, Deus tem sobre tudo aquilo que Ele criou. E Deus, Ele não está o tempo todo pensando assim, não, eu vou esse mês fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não. Ele colocou em nossas mãos, com um intuito de responsabilidade e de cuidado, para sabermos cuidar e administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E todos nós, independentes, somos mordomos de Deus. O problema é que, muitas vezes, nós não estamos sabendo administrar da maneira correta. E isso é muito preocupante. O segundo subtópico desse primeiro tópico nosso é que o ser humano também pertence a Deus. Bom, se Deus ele é o Criador de todas as coisas por direito da criação, Ele é o Senhor por ter criado, como Ele criou o homem também pertence a Ele por direito. Então, até nós, nossa pessoa, nós somos direitos, nós somos propriedades exclusivas de Deus. Não é isso que nós colocamos, às vezes usamos uma camiseta, fazemos uma faixa, colocamos um adesivo no carro, sou propriedade de Jesus, o nosso templo é o templo do Espírito Santo, e aqui eu sou propriedade de Cristo, ninguém coloca a mão em mim porque eu faço parte da obra de Cristo. Bom, isso é verdade. Deus, Ele é o Criador, e Ele é o nosso Senhor, e como nosso Senhor, Ele tem direito sobre as nossas vidas. Mas mesmo assim, Ele deixa com que muitas coisas nós tomamos a nossa própria decisão, para que nós saibamos
tomar as decisões corretas e administrar da melhor maneira. E nós nunca podemos destruir a imagem de Deus em nós. E o que é a imagem de Deus? A Bíblia nos fala lá em Gênesis que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Não é que Deus tem braço, orelha, cabeça, corpo, membro, não. Olho, nariz, boca, não. Deus nos deu, com a sua imagem e semelhança, a mesma capacidade que Ele tem de amar, de se enraivecer, de se entristecer, de se enfurecer. Deus nos deu atributos pessoais em nossas vidas para que, como pessoas, possamos nos relacionar com outras pessoas e relacionar com Ele. Já pensou se você fosse apático e não fosse totalmente apático em relação a outra pessoa? Não adiantaria nada ter uma, ou ter 1 milhão, ou 1 bilhão, ou 10 milhões de pessoas no mundo. Você é apático com todas elas. Se Deus não tivesse te criado com sentimento. Mas aí você olha para a dor do outro, você se comove. Você olha para a necessidade do outro, você se comove. Você olha para a imagem do outro e você se comove. É lógico que tem gente que não se comove com nada, né? Parece que o coração da pessoa é duro e amargurado e o cara só pensa nele mesmo, mas infelizmente isso acontece. Mas de uma forma geral, o homem, ele tende a ajudar o outro. Cada um ajuda de acordo com o que pode, dentro das suas condições. Infelizmente, nos dias de hoje nós ficamos até cismados, né? Porque a pessoa, ela pode mentir, ela pode contar a história para a gente, mas de uma forma geral, o ser humano ele pertence a Deus. E como ele pertence a Deus, nós somos propriedade de Deus. Mas em alguns aspectos pequenos, nós somos detentores da nossa liberdade, e nessa pequena liberdade que Deus nos deu, nós tomamos decisões as quais é o nosso respeito. Por exemplo, Deus não vai se incomodar na cor da blusa que você vai usar, na cor do sapato que você vai escolher, na cor da calça que você vai usar, no tipo de roupa. É lógico que você tem que fazer sempre para glorificar a Ele. O segundo tópico que nós temos é o princípio da responsabilidade humana. Mateus 25:19 diz o seguinte: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com ele. Irmãos, temos responsabilidade de prestar contas àquilo que Deus nos deu. Se Deus colocou em nossas mãos uma família, nós temos que administrar essa família da melhor maneira possível, sendo um bom pai, um bom marido, incentivando os seus filhos a buscarem a Deus. Você e a sua esposa buscarem a Deus juntos, sendo exemplos, sendo pessoas de boa família, sendo bons servos, dando testemunho, principalmente testemunho em casa para com os seus filhos, se é que você tem filhos. Caso você não tenha, você também dá um bom testemunho para com os seus vizinhos. Então, se Deus colocou em sua mão uma empresa, que você glorifique a Deus com a sua empresa, que o dinheiro que ela gere para você não fique guardando no banco assim, eu vou guardar, porque quando eu aposentar, eu vou ter dinheiro. Irmãos, você pode até guardar realmente e deve para quando você envelhecer. Mas não pense que você também não pode pegar esse dinheiro e aplicar na obra de Deus, sustentando um missionário, abençoando vidas, abençoando um projeto missionário, levantando recursos, ajudando a construir uma igreja, comprando uma cesta básica, ajudando na obra social. É muita coisa que a gente pode fazer. E Deus ele vai falar para nós, você tinha condição e você não fez por quê? Você poderia ter feito isso e não fez por quê? Irmãos, nós temos responsabilidades. E essas responsabilidades que Deus colocou em nossas mãos, nós temos que administrar da melhor maneira possível. Aqui nós vemos na parábola, numa história possível de acontecer, que Jesus ele conta de servos que pegaram talentos, dobraram a quantidade de talentos, e servos que pegaram talentos, esconderam e voltaram para o seu Senhor a mesma quantidade. Tem pessoas na igreja que você dá algo para ela, você dá para ela alguma coisa pequena e ela transforma em algo grande, um ministério grande, uma ação de Deus profunda, uma ação de Deus tremenda. Às vezes você fala assim, eu vou dar isso aqui para fulano como se ele não fizesse nada, e aí o cara vai, pega aquele negócio, faz um rebuliço, uma transformação enorme, e ali ele faz um grande ministério.
já você coloca algo na mão de uma pessoa que você fala assim, não, agora o negócio vai funcionar. Agora fulano que é assim, 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 assumiu. Aí o cara vai lá e a mosca morta. Não faz nada. Ficou tudo do mesmo jeito. Deus nos colocou 5 recursos que nós temos uma grande responsabilidade. E esses 5 recursos que temos que administrar, eles são imprescindíveis. Primeira coisa que a gente tem que saber administrar da maneira correta para glorificar a Deus, o nosso corpo. É o nosso corte de cabelo, é o fato de você ficar tatuando o corpo exageradamente, as roupas que você usa, as camisetas com frases, com imagens, aquilo que você veste, aquilo que você come, com quem você anda, os locais que você frequenta. Então o nosso corpo, ele é um templo do Espírito Santo. Tem pessoas que vão para a academia, acorda cedo, vai para a academia, malha, tem uma responsabilidade. Não que você não deve ir para a academia, deve sim, pode ir para a academia, numa boa, não sou contra a pessoa ir para a academia, mas fica lá naquele negócio lá, e aquele ritual, e sempre faz, mas o cara não pode ir na igreja um dia na semana. Ele gasta lá um dinheirão com um negócio de proteína e não sei o que, e não tira R$1 para a obra missionária. Aí ele tem toda uma rotina para poder malhar, treinar e ficar com o corpo bonitão e tal, mas não tira 2 minutos para ler a palavra de Deus. Nós temos que repensar as nossas vidas. Segundo tempo, a nossa mente. Segunda coisa, a nossa mente. O que você está alimentando com a sua mente? São pensamentos imorais? São vontades imorais? São vontades carnais? Quando você deixa com que o mundo aí fora influencie a sua mente, e aí você se deixa levar por imagens e falsas que são totalmente diferentes daquilo que o mundo coloca. Essas imagens que as pessoas colocam em redes sociais, imagens lindas, de pessoas com corpo lindo, de pessoas felizes, de pessoas que estão sempre de bem com a vida, que está tudo muito bem, que está na praia postando, na roça postando, na sorveteria, no restaurante, não sei onde. Gente, isso é uma ilusão, isso não existe. E aí a sua mente que você deve pensar assim, não, a vida de fulano deve ser uma maravilha, eu quero ser como fulano. Não, irmão, seja como Cristo. Não fica pensando em fulano não, porque fulano não fica 24 horas colado na internet. Ah, mas e se ele vive na internet? Uma hora ele tem que parar para a realidade. Terceira coisa que a gente tem que administrar de uma maneira muito séria é o nosso tempo. Pastor, eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado, eu estudo de dia, faço faculdade de noite, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, porque o meu curso é muito pesado, e às vezes eu vou dormir 1, 2, 3 horas da manhã, e assim eu ralo demais, e eu só fico só por conta de estudar, e não dá tempo. Então assim, eu não tenho tempo. Você tem tempo de sobra. Se é uma coisa que o homem moderno tem hoje, é tempo. O homem pós-moderno hoje sobra tempo. Sobra tempo do jeito que ele quiser. Porque a pessoa que trabalha o dia inteiro, estuda de noite, mas ela arruma tempo para ir na academia, fazer caminhada, fazer treino, andar de bicicleta, ir em clube, passear em shopping, ir na casa de outro, acessar a rede social, assistir Netflix, assistir série, não sei o que. Me falar comigo que não tem tempo? Como é que não tem tempo se o cara arruma tempo para fazer tudo isso? Ele não está sabendo administrar o tempo dele. Aí tudo bem, aí eu concordo. Agora, se é uma coisa que um homem pós-moderno tem, é tempo de sobra. Você tem tempo de sobra. Irmãos, tem gente que dorme aí meia-noite e meia, 1 hora da manhã, com a cara enfurnada no telefone, só vendo coisa à toa em rede social.
Se o cara passa meia hora para poder ficar vendo, meia hora, 1 hora, 2 horas, ele pode parar 5 minutos para orar e ler a Bíblia. Ah, pastor, mas eu vou ler só um capítulo por dia. Não tem problema. Você lê um. Se você aprendeu esse um capítulo, é melhor você aprender um por dia do que você ler 50 e não aprender nada. Então, tempo, quando é administrado da maneira correta, você vai ver que sobra tempo. Outro recurso, uma característica importante que a gente tem que saber administrar bem, a influência. Irmãos, você está influenciando ou deixando-se influenciar? Diz um ditado que diz assim: galinha que acompanha pato morre afogado. Se você é a galinha, não adianta querer se acompanhar o pato, que você vai morrer afogado. Mas o pato pode sair do lago e acompanhar a galinha onde ela for, que ele não vai morrer de ficar longe do lago. Irmãos, tem pessoas, crentes, que eles se deixam influenciar pelas outras e acabam se corrompendo, quando deveria ser o contrário. Você tem que influenciar para você mostrar a diferença. Eu tenho um colega que é como um irmão para mim. Gosto dele demais. Tenho um amor de irmão com ele. Só que é uma pessoa do mundo. E aí toda vez que a gente senta numa lanchonete para bater papo, ele não bebe bebida alcoólica se eu estiver presente. Ah, é porque é pastor. Não, porque ele me respeita. Eu não deixo que a vontade dele me influencie. De uma certa forma, eu estou influenciando ele. E é assim que nós devemos fazer. Nós não podemos deixar que o mundo aí fora nos influencie. Nós temos que influenciar o mundo. O mundo está tão influente na igreja que a igreja está copiando o mundo para atrair pessoas. Hoje já se existe balada gospel, casa de show gospel, congresso gospel onde namorado e namorada dormem juntos. Esse tipo de coisa eu não estou acostumado ainda não. Esse tipo de coisa eu não consigo assimilar ainda não. E por último, a última coisa que a gente tem que aprender a administrar muito bem, nossos bens materiais. Tem gente que coloca lá no fundo do carro, propriedade de Jesus, para uso exclusivo do reino. Ô glória! Aí você liga para o irmão e fala assim: irmão, estou dando seu carro para levar uma cesta básica ali, para a gente poder fazer uma distribuição social. Ô irmão, não posso não. Não posso prestar o carro não. Vou emprestar o carro para fulano que eu já fiz um compromisso, o carro na garagem. Não pode. Então, para que colocou lá a propriedade de Jesus, se quando Jesus precisa da propriedade, ele não pode ter o direito de usar? Não é propriedade de Jesus, é propriedade dele. E o cara que é egoísta, com medo de desgastar, porque tem gente que parece que compra o carro e não quer usar, tem medo de usar, tem pena de usar, fica sendo escravo de carro, escravo do corpo, escravo da casa. Pede para a pessoa falando: vai chegar um pessoal da igreja aí, estou precisando de hospital. Ô irmão, não tem espaço na minha casa não. Tem uns 2, 3 quartos na casa do cidadão lá, vazio, e não tem espaço. Ô irmão, estou precisando de uma oferta para obra missionária. Ih, não tem como não, estou apertadão esse mês. Mas sobra dinheiro para o cara ficar gastando só com bobagem, para ir no shopping, ir em lanchonete de shopping, ir sentar em restaurante, ir comer comida, e às vezes até beber, né? Mas não sobra R$1 para o sujeito investir no missionário. Irmãos, bens materiais são bens materiais. Vêm e vão, mas tem que ser administrados para glorificar a Deus. Se não for administrado para glorificar a Deus, irmãos, não serve de nada. O princípio da responsabilidade humana a gente pode dividir em duas coisas, em 2 tópicos: a mordomia do corpo e a mordomia do tempo. São das coisas mais importantes que nós temos que entender: a mordomia do corpo e a mordomia do tempo.
Se o mordomo é a pessoa que ele administra a mansão e ele determina a tarefa de cada uma das pessoas dentro da mansão para que a mansão funcione, para quando o seu senhor chegar, ela está em perfeito estado, o mordomo do corpo, que somos nós, temos que administrar o nosso corpo da melhor maneira possível, para que quando o nosso Senhor precise usar o nosso corpo glorifique a Deus. Pastor, como assim? Simples. Extremamente simples. O que o mundo lá fora quer ver de diferente em você? Para pensar. Se você é um crente, cristão, autêntico, pelo menos é o que você fala, lavado e remido por Jesus, mas se dentro de casa você fala palavrão, se dentro de casa você enche a cara na cachaça, se você até senta no boteco, toma um anzinho, ou você usa roupas imorais, e não só para as mulheres, os homens também. Se você fica mutilando o seu corpo, ou deturpando o seu corpo com imagens, com piercing, com cicatrizes, com pinturas, com coisas ilícitas, coisas que não glorifiquem a Deus, e aí o sujeito, ele está lá no mundo, andando na rua, e aí tem o crente atual e uma pessoa mundana atual, e aí você olha para os dois e fala assim, quem é quem? Quem é quem? Qual que é o crente? É o da direita ou da esquerda? Eu me lembro que quando eu estava na 8ª série, eu conheci um rapaz no primeiro dia de aula. Quando ele entrou na sala de aula, eu olhei para ele e eu falei, esse cara é crente. E aí eu me aproximei desse colega, me apresentei para ele, falei quem eu era, ele se apresentou também, e aí eu perguntei para ele assim, cara, você é crente? E ele respondeu assim, sou da igreja congregacional aqui em Vitória da Conquista. Irmãos, eu bati o olho no cara, eu percebi que tinha algo diferente. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós temos algo diferente. Se o mundo aí fora, se lá fora, se o mundo todo olha para nós, mas nós não estamos vendo diferença nenhuma com o que o mundo aí fora está oferecendo, venhamos e convenhamos. Tem um troço errado aí nessa história. Está faltando uma pecinha no quebra-cabeça. Está faltando uma peça na engrenagem aí para a engrenagem poder encaixar e funcionar. Se isso não acontecer, irmão, eu quero dizer um negócio para você. Você se converte e volta para os caminhos de Deus. Porque se sua vida não glorifica a Deus e não dá testemunho da obra de Deus, eu sinto muito. Como diria o narrador, a regra é clara. Você não faz parte do reino de Deus. E se você não faz parte do reino de Deus, no dia que você morrer, tchauzinho, um abraço. Desceu a escada e foi lá ficar no inferno junto com o capetoso e seus anjos e a turma toda, e sabe, no final, quer dizer, não vai ter final, né? E aí é sofrimento por toda a eternidade. Mas pastor, de onde você tirou isso? Da Bíblia, irmão. A Bíblia está falando isso. O Apocalipse fala que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos, ele não criou para nós. Nós vamos para lá de ousado. Então, nosso corpo, roupas, vestimentas, cortes de cabelo, tudo, devemos glorificar Deus. Ah, pastor, o crente então é aquele cara careta? Não estou dizendo que o crente é careta, mas o crente não pode se influenciar na obra de Deus. Ah, porque eu conheço um adolescente que ele fez um risco aqui, um raiozinho com o cabelo, ele fez um corte diferente no cabelo, tá, irmãos? Isso é coisa que faz. Se ele fizer alguma coisa que não escandalize, não tem problema. Tá? Não tem problema. Usar uma camiseta com uma mensagem diferente, eu mesmo uso. Adoro camiseta geek. Acho legal, acho bacana. É lógico que tudo com decência. Acho legal
quando uma mulher ela usa uma roupa que não é, que sabe ser sensual, mas não é vulgar. Né? Existe a diferença entre ser sensual e vulgar. Existe a vulgaridade da mulher e existe a sensualidade da mulher. Acho que quando a mulher consegue fazer isso de uma maneira muito bonita, eu acho super louvável. O que não pode haver é vulgaridade, o que não pode haver é ofensa, é falta de testemunho. E outra coisa, é a mordomia do tempo. Devemos usar bem o nosso tempo. Irmãos, tempo é o seu bem mais precioso. Quando você administra bem o seu tempo, você vai perceber que 8, 9, 10, 12, 24 horas são suficientes. É tão suficiente 24 horas que Deus nos deu 24 horas de dia, de um dia inteirinho. Se não fosse suficiente, Ele teria nos dado mais. Mas como Ele nos deu, Ele falou assim, não, 24 horas é mais que suficiente. Só que aí o cara quer dormir 10 horas por noite. Só sobra 14. E aí? E qual o tempo que você fica lá na rede social, olhando, fotinho, vidinho, fotinho, vídeo, foto, comentário, não sei o que, meme pra cá, meme pra lá, perê. Aí quando você vai assistir, você gastou meia hora, 40 minutos fazendo o quê? Nada, não fez nada. Cultura inútil. Só perdeu tempo, só gastou seu patrimônio. Existe uma coisa que é aplicar, existe outra que é gastar. Gastar é diferente de aplicar é diferente de gastar. Então devemos usar bem, aplicar bem o nosso tempo. Internet é bom, é maravilhoso. Nós estamos aqui fazendo uma aula online. Vai cair num canal na internet, aí onde você pode assistir 50, 10 vezes, quantas vezes você quiser. É uma bênção, se bem administrado. Tudo é uma bênção, se bem administrado. Então a gente precisa ter atividades que sejam essenciais às nossas vidas. Assistir coisas que nos engrandeçam. Ler coisas que nos engrandeçam. Pesquisar assuntos que nos engrandeçam. É isso que nós devemos fazer. Agora ficar perdendo tempo em rede social, vendo coisa inútil, não vai trazer conhecimento de nada, que não vai te glorificar, que não vai glorificar Deus em nada. Para quê? Só para ficar bonitinho, só para você dar risada, só para você achar gargalhada? Eu vou chegar aqui e vou contar uma piada para você, que realmente você tem motivo para ficar rindo. Não, irmão. Mordomia do tempo. O tempo que você perde fazendo coisas inúteis, faça para glorificar a Deus. Arruma um emprego, cresça no emprego, faça um curso de inglês. Hoje é tão importante a pessoa falar inglês. Mas administre bem o seu tempo. Seja mordomo, um bom mordomo, um servo bom e fiel para o seu Deus. E concluindo, tudo pertence a Deus. Somos simples mordomos. O nosso corpo ele é um presente de Deus e deve ser honrado. E o tempo, se bem administrado, há espaço dentro de 24 horas para fazer tudo, inclusive dormir para descansar. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Colocamos nas tuas vidas as nossas mãos, para que o Senhor possa nos ensinar a honrar o Senhor através das nossas vidas. Obrigado por tudo. Abençoe, ó Pai, a nossa vida a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.